Olá, sejam todos bem-vindos ao Intercâmbio Linguístico e hoje a gente vai falar do assunto que é extremamente importante, não só para professores de inglês, como também para alunos, mitos de aprendizagem. E cada um de nós selecionou um mito para falar, para compartilhar com vocês hoje. Eu gostaria de começar com o Ivan. Ivan, fala para a gente qual mito que você escolheu. Legal, Sérgio, obrigado. Eu vou falar sobre a questão da imersão. Será que a imersão é a única maneira de se aprender um idioma? É uma pergunta que eu recebo com constância por trabalhar com educação internacional, e, e eu diria que sim, o intercâmbio, a educação internacional ajuda muito na questão do desenvolvimento da língua. Se a gente pensar que a língua é uma forma de transmitir a cultura e que no intercâmbio você tem acesso a essa cultura, é, real life, na hora ali, você vê a coisa acontecendo, então faz muito sentido ter esse pensamento. Mas é um mito, de fato, não é uma coisa obrigatória. Eu conheço muitas pessoas que têm um excelente nível de inglês ou de qualquer outro idioma sem a necessidade de ter ido passar algum período no exterior. Então, você, embora seja muito recomendável, seja muito bom, tem coisas que só vão fazer mais sentido quando o intercâmbio acontecer. Não é nada que não possa ser vencido com estudo, com, com dedicação ao estudo, da língua formalmente, né? Então, por isso que é um mito. É recomendável, mas não é obrigatório. Agora, vocês dois já fizeram intercâmbio, já tiveram a oportunidade de estar em outros países, o Du, enfim, em muitos países, e o Sérgio também passou uma temporada boa em Estados Unidos e em outros lugares. Como que vocês veem essa questão? Quer começar, Du? Ivan, eu já tive 6 intercâmbios, né, no total. E na minha experiência, assim, eu vou trabalhar em dois pontos importantes: a questão da imersão por quantidade de horas e a questão da imersão de se estudar fora. Quando, por exemplo, eu fui para o Canadá, foi um intercâmbio que eu fiz com você, né? Eu fechei com você para estudar francês. Eu estava com aquele anseio, aquela vontade de aprender o francês, e ao invés de pegar somente o turno diurno, eu também peguei a parte da tarde, né? Eu peguei aquele programa mais completo. E, na minha opinião, foi a pior coisa que eu fiz, porque assim, você começa às 8 da manhã e fica até meio-dia, que já é muito tempo de aula, né? Isso todos os dias. Conforme vão se passando os dias, você vai ficando mais cansado. Aí você almoça, voltar à tarde para fazer mais aulas, o professor e todos os alunos, assim, é uma vibe geral que está todo mundo cansado. E você acaba perdendo a oportunidade de, já que você está no país, de andar pelas ruas, pelos parques e ter outros tipos de input que seria diferente da sala de aula, mas você também estaria aprendendo. Você vai no museu, aí você lê as referências, você vai em outros lugares, ou até se você fica na casa que você está e assiste a televisão em francês, por exemplo, no meu caso, nesse intercâmbio específico, eu acho que eu me beneficiaria mais. Então, na minha opinião, você querer aproveitar ao máximo, nem que você for ficar um mês, e fazer esse intercâmbio que dura o dia inteiro, ele acaba sendo improdutivo e você perde, tanto pelo cansaço, quanto o que você perde de, já que você está no país, de ir conhecer as coisas locais. Isso é o número um. E o número dois, sobre a quantidade de horas, é uma questão muito pessoal. Quanto tempo eu deveria estudar por dia? Até que ponto é benéfico? Isso, na verdade, na minha opinião, é uma resposta pessoal. Você tem que ver qual é o momento que, quando você está lendo, você está fazendo exercícios ou qualquer coisa do tipo, você sente que já está muito para você, você tem que ler novamente, ou a sua mente começa a devagar. E aí, esse é um momento que você pode calcular. Às vezes, se você fala, eu quero estudar 1 hora por dia, às vezes você pode estudar 1 hora por dia, mas você pode colocar meia hora na manhã, por exemplo, e meia hora à tarde ou à noite. Então, às vezes, você fracionar o que você está estudando é muito melhor. E um outro ponto é muito melhor você estudar meia hora todos os dias do que você estudar 3 horas num sábado ou no domingo. Até para você ter mais contato com a língua e trabalhar também a sua questão da memória. Você concorda, Sérgio? É por aí? Bastante. E pensando um pouco também na minha experiência, eu acho que o meu intercâmbio ele foi
diferente de 90% das pessoas que geralmente fazem, né? Porque as pessoas geralmente vão para desenvolver o inglês, né? Elas decidem fazer o intercâmbio para dar aquela puxada, ah, algo mais intensivo com relação ao aprendizado. E quando eu fui em 2011, já tinha tirado meu CPI lá em 2007, 2008. E então, assim, eu já conseguia me comunicar com as pessoas super tranquilo, entender o que elas estavam falando. Então, eu senti que o intercâmbio ele não me ajudou tanto na questão do desenvolvimento do inglês, até porque não era propósito do meu intercâmbio, né? O intercâmbio era focado na parte de ensino de inglês, o foco era para professores que queriam refinar técnicas de ensino. Mas eu acho que uma coisa que o Ivan mencionou que me fez pensar aqui é que vai ter certas coisas que só na hora que você vai fazer o intercâmbio mesmo, você tem a oportunidade de estar lá, de se expor a diferentes situações, que as coisas começam a ficar mais claras e fazer mais sentido. Eu tinha noções, por exemplo, que dentro dos Estados Unidos tinham vários tipos de sotaque, né? Isso que você acaba ouvindo, assistindo um filme aqui, encontrando um americano aqui que tem um sotaque, outro com um sotaque diferente. Mas quando eu estudei lá na Universidade de Oregon, tinham americanos de diversos estados dos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de fazer amigos com várias pessoas de diversos lugares. Então, assim, ter a oportunidade de ouvir esses sotaques diferentes e também interagir com essas pessoas e perguntar como você pronuncia isso? Ah, então no onde você mora tem essa variação, o R é mais dessa forma, ou A é mais dessa forma. Então, essa oportunidade de interagir, de questionar e ter contato com diversos sotaques, eu acho que foi um dos highlights da minha experiência com o intercâmbio. Aí a gente pode argumentar, né? Não seria possível ter ocorrido isso aqui eu estando no Brasil? Well, tecnicamente sim. Só que você estando lá e sendo exposto, as coisas ficam muito mais fáceis, né? E Sérgio, falando ainda nesse ponto, uma coisa legal que eu vi em vários intercâmbios, acho que você também deve ter vivido isso, o Ivan então nem se fala, né? Você vê a interação entre nativos, que é o que acontece com a gente aqui no Brasil. Por exemplo, eu moro aqui em Piracicaba, então a turma que tem um sotaque que, quando eu vou para outras partes do Brasil e falo que sou de Piracicaba, é sempre falar, você fala porta e não sei o quê, no sentido carinhoso, assim, das pessoas querendo interagir. E eu já vi isso entre americanos, quando você vê nativos de diferentes partes do país, entre eles, um fala uma coisa, aí o outro já brinca com ele sobre isso aí. Isso não tem preço, né? Isso é o que você vai encontrar só passeando no país, tanto no uso de uma palavra específica, uma expressão, ou até com a questão do sotaque. Muito. E você sabe que quando eu estava me preparando para o CPI, eu, eu fiz bastante amizade com pessoas de outros países, né, na época, para poder ir praticar o inglês. Eu me lembro de uma coisa que uma pessoa da Holanda me disse, eu lembro disso até hoje. Ela falou assim, Dani, você não vai conseguir passar no C2 se você não fazer um intercâmbio. Eu fiquei, mesmo eu já dando aula na época, eu fiquei, sabe, encafifado, eu fiquei pensando, será? Será que eu não vou conseguir mesmo? E eu falei, não, claro que não. Eu conheço pessoas que não fizeram intercâmbio e conseguiram. Mas eu fiquei pensando, ela me colocou uma pulga atrás da orelha de ficar pensando, será que eu não vou conseguir? Porque assim, parecia um desafio gigantesco. Naquela época ela estava sem chances nenhuma de fazer nenhum tipo de intercâmbio, né? Pela questão financeira. Então eu até entendo alunos que falam, né? Às vezes a gente pensa, né? Que o aluno usa isso de muleta, né? O aluno fala assim, eu estou tendo dificuldade de aprender porque eu não fiz o intercâmbio até agora. Mas realmente, às vezes, você começa a pensar se você não está conseguindo aprender ou se desenvolver mais por causa do intercâmbio. Mas aí, como o Ivan falou, né? Isso é um mito, né? Mas tem pessoas que realmente acreditam que a única forma seria através disso. E É, só lembrando que nós temos um episódio aqui, que é como nós passamos no CPI, né, que esse é o nível mais alto que tem, sem termos estudado fora, né? Então, quem não assistiu ainda, nós temos esse episódio no canal. Mais alguma coisa para complementar, Ivan? não, eu ia dizer que alguns dizem que o intercâmbio é como se fosse uma bela embalagem para um presente que você pode já ter, né? No caso, é, você estudou inglês, você sabe bastante, você sabe se comunicar. Então, quando você faz o intercâmbio, é como se você pegasse isso e colocasse uma bela embalagem, né? E para mim faz sentido essa metáfora, porque realmente é a cereja do bolo, né? Vai fazer sentido, vai trazer a língua. Uma coisa você não precisa do intercâmbio para aprender um idioma, mas a língua vai tomar um outro patamar para você quando você fizer o intercâmbio. Ela nunca mais vai voltar, você nunca mais vai encarar o idioma da mesma maneira que você encara depois de um intercâmbio. Então, eu acho que é legal fazer, para quem puder fazer, é importante, mas não realmente é um mito. Tem pessoas que falam inglês
ou qualquer outra língua muito bem, sem nunca ter tido essa embalagem ou essa cerejinha no bolo. Aí, com isso, eu encerro a minha fala sobre esse ponto aqui. Boa, Ivan, acho que ficou bem claro, né? Da importância, mas ao mesmo tempo da não necessidade de você ter que fazer para aprender o idioma, né? Du, e qual foi o mito que você escolheu para compartilhar com a gente? Eu quis falar um pouquinho sobre a questão da fluência, né? E aí aqui eu vou trabalhar em duas vertentes: a fluência para alunos e a fluência para professores. Primeiro, né, tem muitos cursos que vendem assim, como ficar fluente. Na verdade, você pode chegar até a fluência de um idioma, que é o primeiro desafio que a maior parte das pessoas estão buscando, só que o que muitos não param para pensar é o seguinte: tá, uma vez que você chegou à fluência, é uma coisa estática que você conquistou e vai ser para sempre? Na verdade, não, né? Ela é que nem você ir na academia musculação. Né? Você vai lá, faz os exercícios, você está super bem. Agora, se você parar e não utilizar mais o idioma para nada, você começa a atrofiar, né? Então, nós temos que pensar que, na verdade, o aprender o idioma é uma coisa que é uma mala que você vai ter que carregar para o resto da vida. Você, para sempre, vai ter que manter o contato com o idioma ou você vai perdê-lo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Porque, às vezes, eu dou aula, tenho alunos que estão comigo há 8 anos. Eu falo, nossa, 8 anos e não aprendeu inglês ainda? Não, na verdade, eu tenho alunos que já são fluentes e que fazem 1 hora por semana de conversação só para manter mesmo. Eles estão há todos esses anos para manter o inglês, né? Só que quem não conhece não tem essa percepção. Pensa assim, nossa, você deve ser bem ruim porque alguém estudar com você 8 anos, mas na verdade não. Às vezes os alunos que ficam muito tempo com o professor, eles estão às vezes tentando manter o inglês que tem, né? Esse é o ponto em relação aos alunos. Então, cuidado com essa ilusão de que, eu vou me esforçar muito, já sou fluente, acabou o assunto. Não existe isso. Você está fluente. Tanto é que quando você vai estudar em uma universidade para fora, algum lugar, normalmente eles aceitam certificados até 2, 3 anos, tem até um tempo que se expira, às vezes não o certificado em si, mas que eles exigem porque eles sabem da deterioração do nível linguístico. Isso para alunos de inglês. E segundo, para professores, às vezes você pode ter passado no CPI, no C2. Se você trabalha muito com alunos básicos, pré-intermediários na sua maior parte do dia, por incrível que pareça, por falar inglês o dia inteiro, mas só falar com inglês com um nível mais básico para que você consiga acomodar aos alunos ao nível correto, você também vai perder no seu inglês, né? Porque você não consegue usar com toda a fluidez e com todo o vocabulário, todas as estruturas que você conhece. Então, por mais engraçado que pareça, mesmo que você fale inglês todos os dias, o dia inteiro, você também pode perder a sua fluência se você não estiver trabalhando com níveis mais altos. O que você acha sobre isso aí, Sérgio? Sabe o que você me fez lembrar? Acho que bastante gente que está ouvindo a gente conhece, vai lembrar do Elcio Souza, né? O Elcio Souza, que é um tutor do curso de Celta. E o Elcio Souza, eu lembro que eu assisti uma palestra dele uma vez, e eu achei interessante a escolha lexical que ele usou para descrever isso. Ele usou o termo contaminação. Ele fala que o professor de inglês que dá aula, né, principalmente para alunos mais básicos, acaba tendo um inglês contaminado. E é muito real isso. Esses dias faz mais ou menos acho que umas 3 semanas, uma professora que está fazendo o curso do preparatório para o C1, ela estava falando com a gente e de repente ela falou assim, né? Unfortunately. E foi muito rápido. Ela falou unfortunately. E, e, e no mesmo segundo ela fez assim, gente, peguei o inglês dos meus alunos. E aí ela naturalmente se corrigiu e falou unfortunately. Mas o legal é que ela percebeu que ela provavelmente ouve isso muito, né? Porque ela dá muitas aulas para alunos básicos. Então aquele aluno que está ainda, né? Falando unfortunately, unfortunately, ao invés de unfortunately. E ela acabou pegando esse unfortunately e depois ela acabou falando isso. Eu falei assim, nossa, olha como que o Elcio tem razão quando ele comenta dessa contaminação, né? Porque muitas das vezes a gente é contaminado, você nem percebe, né? Você começa a falar alguma coisa de tanto que você ouviu, que seu aluno fala, você acabou incorporando aqui, você fala, às vezes você nem percebe. E o caso dela foi, ela falou unfortunately e percebeu assim imediatamente. Então eu vejo muito isso também com quem chega nos cursos, viu? Professores de inglês que querem decidem se preparar para um determinado exame, mas dão aula só para básico. Então, assim, eles chegam com, às vezes, problema de fluência
E eles percebem isso, eles falam assim, a minha fluência não é o que era, porque eu só converso com o aluno básico o dia inteiro, eu tenho que ficar simplificando a linguagem que eu uso, eu tenho que ficar tomando cuidado com as minhas escolhas lexicais para poder, né, falar as coisas que os alunos vão entender. Então, eu acho que não só para alunos, né, que foi o seu primeiro ponto, mas também professores têm que pensar em formas de lidar com esse problema que ocorre, né, quando a gente é muito exposto apenas a inglês básico. E você, Ivan, o que você acha sobre essa questão da fluência, tanto para alunos, né, que na verdade ele tem que ter essa consciência que não é porque ele chegou no nível avançado que ele pode parar de manter sempre, né, e até para os professores, como eles podem fazer para manter essa fluência? Eu gostei dos comentários que vocês fizeram. Acho que a fluência é algo muito relativo, né? Hoje nós vemos muitos cursos assim que falam, é, seja fluente em 2 meses, seja fluente em sei quantas semanas, né? E se for parar para pensar, se a gente está falando de uma interação de bom dia, tudo bem? Meu nome é João, qual o seu nome? Você consegue ficar fluente num diálogo desse até rapidamente, não precisa nem de 2 meses, né? A fluência é muito o foco para onde você coloca. Mesmo em português, e você é advogado, Dudu, você sabe disso, uma pessoa como eu não sou fluente ao falar com advogado, eu não tenho a estrutura, o léxico para tratar fluentemente com o advogado. É muito fácil eu ficar totalmente perdido, como se estivesse falando um idioma desconhecido para mim. E isso vai acontecer em muitas outras áreas da vida, né? Então, eu acho que a fluência, ela tem esse foco, né? Você é um aluno intermediário, e dentro desse intermediário, você tem uma fluência intermediária, que te dá uma abrangência X de conversação. Inclusive, isso é trazido nos, pelos examinadores. Por exemplo, Cambridge tem, eu esqueci o nome daquele documento que mostra as habilidades necessárias para cada, ou esperadas, né, para cada um dos níveis que a pessoa se propõe. Então, ali já dá para ter uma ideia. Se a pessoa atinge aquilo com uma certa tranquilidade, ele é fluente dentro daquilo, né? Agora, nós somos fluentes, como vocês falaram, nós falamos português e somos fluentes no português do dia a dia, porque a gente fala todo dia, né? É como ir para academia, a gente está falando aqui, né? Deixou de ir para academia, ou seja, deixou de treinar, as coisas voltam, ou regridem, né? Elas nunca voltam ao ponto inicial, mas elas regridem bastante. Então, concordo, achei que é bem pertinente as colocações que vocês colocaram, e realmente é um grande mito. Chegou na fluência, tem que manter isso aí, porque senão vai ficando mais, como se fala, enferrujado ao manusear o idioma, né? E o último ponto para falar dessa questão de ser fluente é que muitas pessoas se comparam a um nativo, né? Então você escuta os nativos falando super rápido, né, com todas aquelas ligações, e você estabelece esse padrão. Uma coisa interessante que eu gosto de trabalhar com meus alunos e funciona muito bem é quão rápido e quão natural deve ser o seu inglês para que você seja fluente. E a verdade é que a minha resposta para os alunos é sempre a mesma. Compare o seu nível de português. Se em português você é uma pessoa que fala pausadamente, que você elabora melhor as frases, quando você conseguir isso em inglês, esse é você. Porque até se você tentar mudar e falar mais rápido, você vai perder a sua personalidade e vai ficar muito estranho, nem parece você. Então, o ritmo e o que você faz em português, quando você conseguir chegar em inglês, está ótimo. Então, o seu parâmetro de velocidade, de como estruturar as coisas, é o seu próprio português. E como último ponto, Sérgio, o que você vai trazer para a gente? E se você também quiser dar algum comentário, pode falar. Eu concordo. Eu acho que, embora o inglês tenha um ritmo, né? Ritmo, entonação, stress diferentes, eu acho que realmente a gente. Quantas pessoas vocês conhecem, né? Que falam português mais devagar, mais pausado, e isso é uma característica de personalidade da pessoa. Então, esperar que essa pessoa, né? A hora que ela aprende inglês, ela fale mais rápido, ela seja um fast talker, não vai acontecer, né? Porque é uma característica que não faz parte nem da primeira língua dela.
Muito legal esse ponto, a gente tem que levar em consideração mesmo. Meu ponto, o meu, eu ia falar dogma, na verdade, o meu mito, né? O meu mito aqui, ele está relacionado com algo que até a gente já discutiu uma vez, embora de forma bastante breve, que é alunos que têm baixa tolerância à ambiguidade. Então, o que que eu pensei? Na verdade, existe esse mito, né, de que todas as pessoas aprendem línguas da mesma forma. Então, eu diria que esse seria o mito principal. E fica muito claro quando a gente começa a analisar, por exemplo, pensar nos nossos alunos, nas diferentes características de personalidade, atitude, e a gente começa a perceber que não, as pessoas não, todas as pessoas não aprendem da mesma forma, e tem um infinito número de razões para isso. E a razão que eu queria focar hoje é essa: baixa tolerância à ambiguidade. O que eu quero dizer por isso? Tem alunos, por exemplo, eu tenho certeza que isso faz parte da experiência de vocês, que quando eles começam a aprender uma outra língua, eles começam a perceber que a língua não funciona de forma matemática, que não é 2 mais 2 igual a 4. E embora isso aconteça com muita frequência em português, eles não refletiram sobre isso. Eles não pararam para pensar sobre isso. Então eles começam, isso fica extremamente claro e mais evidente quando eles começam a aprender a outra língua, uma segunda língua ou uma terceira língua. Eu diria que fosse na terceira língua, o Du está aqui para confirmar isso, as coisas ficam até mais fáceis, mas quando você vai aprender uma outra língua além da sua, então ainda é aquele primeiro impacto, né? Então, como que isso funciona? A gente vai ter, por exemplo, aquele aluno que vai descobrir que write, né, de escrever, W-R-T-I, e write, D-R-H-I-G-H-T, tem a mesma pronúncia. Então, ele começa a perceber, tá, então eu tenho duas palavras que podem ter a mesma pronúncia. E por causa disso ele começa a entrar em pânico. Mas como assim que duas palavras têm a mesma pronúncia? Como eu vou saber se eles estão falando uma, se eles estão falando outra? Então, quando o aluno percebe que existe essa ambiguidade, por exemplo, e aqui eu estou dando apenas um exemplo em termos de pronúncia, eu posso também pensar na parte escrita, né? Palavras que são escritas de formas diferentes, mas têm a mesma pronúncia. Ou ao contrário, palavras que são escritas da mesma forma e têm pronúncias diferentes, também acontece, né? Então, isso vai gerando uma ambiguidade na cabeça do aluno, que tem alunos que conseguem lidar com isso de uma forma muito bem, que percebem assim, tá, as palavras têm escritas diferentes e é a mesma pronúncia, legal, mas eu vou conseguir utilizar o contexto para entender se eles estão falando de uma, se eles estão falando de outra. E por outro lado, eu vou ter aquele aluno que vai pensar assim, meu Deus do céu, como que eu vou saber? Eu vou saber se eles estão falando essa ou se é essa, se é aquela ou se é outra. E aí começa a gerar por causa dessa ambiguidade, né, começa a gerar uma certa frustração e uma certa ansiedade. E, e em português a gente tem vários exemplos disso, né? Como que eu vou saber se eles estão falando da manga da camisa ou manga da fruta? E claro que, como falando de português, a gente sempre vai saber se vai ser um ou se vai ser outro. E quando eu tenho que lidar com aluno desse tipo, né, que tem essa baixa tolerância à ambiguidade, eu gosto sempre de mostrar a quantidade de ambiguidade que eles enfrentam em português, mas por serem falantes nativos, eles não param para pensar sobre isso. Então, assim, acontece de forma natural e espontânea, e que vai acontecer isso também na outra língua. Então, da mesma forma que eles lidam na primeira, eles também vão conseguir lidar na segunda. Então, é uma questão de simplesmente fazer os ajustes aí na questão da atitude, da parte psicológica, porque né, a gente às vezes pensa muito em língua na questão do desenvolvimento linguístico e não pensa tanto nas barreiras psicológicas que o aluno tem que enfrentar na hora de aprender um outro idioma, né? Então, esses são alguns exemplos do que a gente descreve como baixa tolerância à ambiguidade. Vocês já tiveram que lidar com alunos que apresentaram essa característica de personalidade? Gostaria de começar com o Ivan. Acho que sim. Acho que o início da aprendizagem de um idioma é um negócio mágico, né? É o seu cérebro tendo contato a um código completamente diferente. E quanto mais a gente estuda, a gente percebe o trabalho que foi feito pelo cérebro para se ajustar. Eu trabalho com sílabas, como vocês sabem, e o sistema silábico do português e do inglês é totalmente diferente. E a gente percebe, no começo, principalmente, o nosso cérebro vai fazendo as suas gambiarras, né, para ir ajustando a sílaba do inglês que ele está recebendo, à sílaba que ele tem, que ele conhece, né? Então é como um elemento, é um corpo estranho. O que é isso aqui? Eu preciso encaixar isso em algum lugar, mas eu não sei onde encaixar. Então, vou dar uma arrumadinha aqui, aí eu consigo encaixar na forminha que eu tenho. É mais ou menos assim que o cérebro vai fazendo, até um dia que a gente começa a colocar uma segunda, um segundo template, que é o que a gente fala, né? De um segundo
uma segunda teoria de sílaba na nossa própria cabeça e aí a gente começa a aceitar. E isso vai replicando, porque a sílaba do turco é diferente da sílaba do francês, da sílaba do árabe, da sílaba do espanhol e aí vai, né? Então é um negócio muito bonito de ver. E é lógico, e as pessoas piram mesmo. Muitos têm essa sensação. E aí surgem aquelas frases: ah, mas é muito difícil, eu não vou conseguir. Sobre esse caso específico que você estava mencionando, de palavras que são as homófonas, né? Eu costumo sempre dizer que não existe língua no vácuo, não existe língua sem contexto. Ou seja, assim como você reconhece no português, você mencionou a palavra manga muito sabiamente, porque essa é super. É onde a gente percebe quando um estrangeiro aprendendo português, ali é uma das perguntas que eles fazem, né? Quando a pessoa recebe uma palavra que pode ser usada em contextos diversos, ela não vai ser isolada nunca, né? Então, o contexto vai facilitar a, a, a elaboração do que está sendo falado, né? Então, eu costumo usar isso com os alunos e falar, eu costumava hoje, como vocês sabem, poucas aulas eu dou, mas a língua ela sempre tem uma rede de conexões profundas que você vai se encontrar. Não se preocupe, é muito difícil um contexto onde você não consegue, um contexto genuinamente ambíguo, onde você não sabe se é um lado ou é outro. Normalmente você consegue elucidar o que está acontecendo, né? Mas é isso, eu trago essa ideia do contexto como uma solução, mas é bem comum essa, essa situação. Você teve isso também, Du? Como é que é no seu caso? Ivan, eu queria mencionar três frentes assim que eu acho interessante sobre a ambiguidade. A primeira, para nós mostrarmos para os alunos que a ambiguidade sempre existirá, inclusive de um nativo para um nativo. Eu dou o exemplo, por exemplo, daquela série da TV a cabo, onde tem dois americanos que eles são caçadores de relíquias. Aí eles vão de cidade em cidade comprando coisas antigas, assim, né, da época bem antiga, de 1900 e tanto, e depois eles vendem novamente. E aí é um episódio que eles vão para a Inglaterra. Então, eles são americanos e eles já viajam os Estados Unidos inteiro. Então, eles já estão acostumados com variedades linguísticas e culturais. Quando eles vão para a Inglaterra, no episódio, eles encontram um senhor que tem uma garagem cheia de motos e bicicletas. Enquanto eles estão indo no caminho, na van deles, o britânico entra na van com o rapaz. Aí um dos americanos coloca a mão por trás assim do banco. E aí o britânico fala assim para ele: espaço, o espaço é uma coisa muito valiosa. Querendo falar, tira a mão daí, né? E o americano não entendeu, tipo, e não tirou a mão de lá o tempo todo conversando. Você via o desconforto do britânico e o americano não conseguiu pegar o que ele estava falando pela ambiguidade da frase, porque o britânico não foi direto. E após chegar nessa garagem, o britânico fala: olha, toda essa coleção, todas essas motos e bicicletas que eu tenho, começou por causa dessa aqui, que é a minha primeira bicicleta que eu ganhei quando era criança do meu pai. Aí o americano olha assim e fala para ele: e você quer vender ela? Aí o britânico assim: você quer comprar a primeira bike que eu ganhei do meu pai? Claro, com certeza eu venderia. E não é que o americano não entendeu o que ele falava e falou assim: e quanto que você quer? $50, $100, né? Ou libras, eu não me lembro a moeda oferecida. Mas está claro a questão da ambiguidade entre essas duas pessoas. E um último ponto interessante é que, falando da fluência, tem um momento que o britânico fala o nome de alguma coisa, o americano pergunta novamente, aí o britânico responde: você não fala inglês, não? Então, imagine alguém falar para você, um nativo, que você não fala inglês. E aqui, nativo para nativo, né? Então, quantas coisas a gente pode aprender de um episódio sobre esse? Só o primeiro ponto. De nativo para nativo também há ambiguidade. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, vocês podem procurar no YouTube que vocês vão achar e mostrar a ambiguidade para alunos, que a ambiguidade sempre vai existir. Número 2, nós trabalharmos a questão da entonação, né? Que nem sempre o sim às vezes é sim, e às vezes o sim é não. Tipo, sim, vamos lá no sábado à noite. Sábado à noite? Sim, claro. Então, nós trabalharmos a ambiguidade na questão da entonação, que é muito importante para
porque os alunos consigam pegar isso aí, que às vezes nós damos atividades de áudio e o aluno fala, não, mas ele falou isso. Mas se você prestar bem a atenção, nós temos essa ambiguidade pela questão da entonação. E o terceiro ponto que eu sofri muito na questão do inglês é a ambiguidade da interpretação de textos. Quando eu lia os textos em inglês, eu tinha certeza que era a resposta B. Para mim, não tinha nenhuma dúvida. Eu olhava no texto, eu olhava na resposta e era B. E aí, quando eu ia corrigir, era a alternativa C. Eu ficava louco com isso, né? Então, nós conseguimos trabalhar essa frustração de algo que, na verdade, nos parece ambíguo, mas não é. Mas nós nos acostumarmos que, em outra língua, às vezes o raciocínio, a forma como as coisas são moldadas são diferentes. Então, a ambiguidade, ela sempre vai existir e é um ponto para a gente trabalhar com nossos alunos. Você concorda, Sérgio? Eu gostei muito do primeiro exemplo que você deu, porque envolve uma parte cultural também, né? A questão do sarcasmo, né? Eu acho que o sarcasmo é muito mais presente no inglês britânico do que no americano, né? E eu ouvindo você falar, me fez pensar das duas versões diferentes que tem da série The Office, a versão britânica, que é a primeira, e a versão americana. E quando você assiste a versão, embora a versão a britânica ela tenha durado muito menos do que a americana, né? Acho que acho que duas temporadas foi no total, e a versão americana durou 10, 9 ou 10. Uma coisa que você percebe assistindo a essas duas versões é que a versão britânica é lotada de ironia e sarcasmo o tempo todo. Enquanto a americana, eles usaram outro tipo de humor para poder, né, trazer mais próximo do que é o cultural nos Estados Unidos. E outra coisa que você também mencionou, da questão dos nativos, vocês sabem que quando eu acho que eu tinha 13 ou 14 anos, você começa a se usar de sarcasmo, né? Você entra na adolescência por alguma razão, sarcasmo é algo que você desenvolve, né? Algumas pessoas desenvolvem mais que outras. E eu lembro que nas minhas interações com a minha avó, que ainda é viva, eu se usava de sarcasmo com ela. E ela não entendia. E ficava extremamente brava comigo. Ela não entendia que eu estava brincando com ela. E vocês sabem que até hoje eu nunca falo com a minha avó e eu não uso absolutamente nada de ironia ou sarcasmo, porque minha avó não entende ironia e sarcasmo. Naturalmente, isso tem muito a ver com a questão do repertório, né? Ela foi uma pessoa que foi para a escola por apenas 2 anos, ela teve um contato com um grupo restrito de pessoas por muito tempo, né? Porque ela morou não era nenhuma fazenda, era uma vila, né? Eles chamavam de colônia. Então, assim, por essa falta de repertório dela, ela tem dificuldades de entender até hoje sarcasmo, sempre teve. E quando o Du fala da questão de nativos, né? Esse problema de nativos, isso é muito comum. E é interessante isso quando acontece com membro da família, né? Porque você tem que se restringir para você não se usar de certas técnicas que você sabe que o seu interlocutor não vai conseguir te entender. Gostei bastante dos exemplos do. É verdade, né, Sérgio? E pensando agora, quando a gente se encontra, o sarcasmo é muito utilizado entre a gente, mas como algo amigável, como uma piada semi-pronta. Então, nós brincamos bastante, que é divertido, nós usamos muito em português, né? E nós não podemos, por exemplo, usar isso com americanos, não do jeito que a gente faz em português, que eles não nos entenderiam. Mas, como a questão de proximidade, amizade, a gente usa muito do sarcasmo. Ah, Sérgio, você quer fazer isso? Claro, vamos, pode, passa em casa amanhã às 8. É óbvio que você entendeu que não é para você passar em casa nem nada, Sim. mas a gente usa o tempo todo, né? Eu achei legal essa questão que você falou da sua avó também, muito interessante. E uma grande pergunta de pesquisa que eu tenho, um dia eu quero ver se eu chego lá, é quando que a criança, em que ponto que a criança, por exemplo, se você chega para uma criança e fala assim, ou eu chego entre nós aqui, eu falo assim, você tem relógio aí? Tem relógio aí? Ninguém vai olhar para o relógio e falar, tenho. A gente vai, obviamente, vai entender que eu estou querendo saber o horário, querendo saber a hora, né? Uma criança, e eu fiz esse teste com a minha sobrinha de 5 anos, ela ganhou um reloginho e agora está começando a falar, né? Tá indo para a escola já. Eu pergunto para ela, você tem relógio aí? Ela fala, tenho. A pergunta é quando que ela vai passar a entender que eu não estou querendo saber se ela tem, se ela possui o relógio, mas que eu gostaria de saber No as literal horas. e não literal, né? É uma pergunta de pesquisa que eu gostaria muito de desenvolver um dia no futuro, e tem a ver com isso, né? E talvez algumas pessoas, mesmo é, vão desenvolver a linguagem simbólica, mas ainda como você mencionou da sua avó, né? Não vão necessariamente
navegar muito bem por esse mundo cheio de metáforas, de sarcasmo e assim por diante, né? Ironias, né? Então, é uma coisa que a gente pode pensar em pesquisar no futuro. Ivan, se você dá uma olhada hoje no Instagram, o que tem de vídeos que viralizam, e eu gosto, eu sigo até alguns, de netos com avós, ou um rapaz com um senhor Verdade. que mora na roça, e ele está usando de sarcasmo o tempo todo, e o engraçado do vídeo é que o senhorzinho ele não está pegando o que está acontecendo, né? Então, todos nós que assistimos, imediatamente nós entendemos a mensagem, mas o bonitinho do vídeo, né, lógico, de uma forma respeitosa, é a ausência de compreensão do senhorzinho, da senhorzinha, né? Da senhorazinha, para com o que está sendo passado no vídeo, né? Que aí fica legal de assistir. Chegaram a ver um vídeo que viralizou de uma interação entre uma mãe, uma menininha americana de mais ou menos uns 3 ou 4 anos, e a menininha ela tá fingindo que ela vende coisas, ela pergunta para a mãe assim, ela fala assim, I'm selling, tarará, e ela pergunta, né, what would you like? E a mãe responde, a mãe suspira e responde, some peace and quiet. A menina olha para a mãe séria e fala assim, we don't have those. Ela entendeu literalmente que a mãe queria comprar algo que ela não tinha, então naturalmente ela não pegou o sarcasmo. Então a pergunta que o Ivan coloca, né? Quando que a gente começa a desenvolver isso, né? É muito interessante. E minha avó foi um caso, foi uma pessoa que não desenvolveu, né? Ela não entende. Eu já vi outras pessoas interagindo com ela também, e naturalmente as pessoas não sabiam, usaram o sarcasmo e ela ficou olhando séria para a pessoa, porque ela não entendeu que aquilo tinha sido uma brincadeira, né? Ela achou que a pessoa estava falando sério aquilo com ela. Bacana. É isso. Legal. Pessoal, mais alguma coisa que vocês gostariam de adicionar com relação aos mitos que a gente discutiu hoje? Eu só gostaria de dizer que se alguém tem interesse em saber mais a respeito de mitos, tem esse livro que saiu pela Parábola, do professor Gabriel Botero, muito, muito bom. Tem muitos mitos aqui estendidos, na verdade, 20, 30 páginas, explicando com mais detalhes. É uma recomendação que eu deixo para quem quiser saber um pouco mais do assunto. E como última sugestão, eu sugeriria aos professores que trabalhem esses pontos com alunos. Sempre se lembre que você é professor, você é profissional, e o aluno, às vezes, ele tem vários pontos na mente dele que nunca foram trabalhados, né? Então, de uma forma leve, que nem a gente fez hoje aqui, estava falando da ambiguidade, falamos um monte de coisa, vocês trabalharem esses pontos com alunos, e até, às vezes, coisas que eles não perguntam, mas a gente sabe que eles são bombardeados hoje o dia inteiro com marketing, com esse tipo de coisa. Então, vira e mexe, quando tiver oportunidade, trabalhar com leveza e mostrar alguns pontos para os alunos, não só os pontos que eles perguntam, mas às vezes outros pontos que são importantes para que eles tenham uma noção melhor da aprendizagem deles. Perfeito, Du. Obrigado pelas contribuições. Ivan, obrigado pelos todos os pontos que a gente discutiu hoje. E para quem está assistindo a gente, se vocês tiverem sugestões de temas, de tópicos que vocês gostariam que a gente trouxesse, ou convidados, usem a parte de comentário aqui do YouTube para poder compartilhar com a gente o que vocês gostariam que a gente discutisse. Pessoal, obrigado e até a próxima. Obrigado, abraço. Obrigado, tchau.